Fala galera, vamos falar aqui da aula 3 de mecânica dos fluidos. Vamos falar sobre densidade hoje, tá? Então vamos à aula e toca a vinheta. Então o que seria densidade? Densidade está associada à massa de um corpo e o volume que esse corpo ele ocupa, né? Então é uma relação matemática que você utiliza quando você estuda lá na química a propriedade geral da matéria e você tem a propriedade específica da matéria, e você tem uma das propriedades específicas da matéria é a densidade. Lembrando que essa densidade está associada justamente em referência à água. Tudo que é corpo que é menos denso ou mais denso, tudo está dando como referência a substância, nesse caso que seria a água, tá? Quando você quer analisar apenas a densidade específica de um corpo, você chama isso de massa específica, tá? Então, toda substância, todo material, ele vai ter a sua densidade específica, que nós chamamos de massa específica, tá bom? Aí mostrando para você uma coisa que é clássica, olha lá. Então você percebe a seguinte ideia, ó, você tem o óleo na parte de cima e você tem água na parte de baixo. Então água e óleo jamais se misturam. Por quê? Nesse caso, ó, tudo que é menos denso sempre ocupa a parte superior. Tudo que é mais denso sempre ocupa a parte inferior. Então, nesse caso, se você analisar a seguinte ideia, ó, densidade é massa sobre volume, tá? A unidade no sistema internacional seria o quilograma por metros cúbicos, tá bom? Algumas unidades também que vão aparecer, às vezes, no exercício, grama por centímetros cúbicos, tá? Gramas por centímetros cúbicos, tranquilo? Existe uma relação matemática que a gente utiliza também, quilograma por metros quadrados, e as conversões de grama para centímetros quadrados, um em relação ao outro, que nesse caso seriam 1000, tá? Ou 3 casas para a direita, ou 3 casas para a esquerda, para conversão de unidade, tá bom? Então, nesse caso, você fala assim, mas professor, primeiro coloca-se a água, depois coloca-se o óleo em cima. Galera, se você colocar primeiro o óleo, o que vai acontecer? Como a água é mais densa em relação à questão do óleo, a água, o que ela vai fazer? Ela vai empurrando o óleo para cima. Então, muito cuidado, você pode fazer esse experimento na sua casa, tá? Então, você coloca primeiro o óleo, depois você coloca a água, por ela ser uma substância mais densa, então ela vai empurrando o óleo para cima através da parede do recipiente. Quando você percebe, todo o óleo está colocado na parte superior, ou seja, a água é mais densa. Então, nesse caso aqui, a água é mais densa, ela é mais densa que nesse caso que o óleo, tá? Nesse caso aqui, o nosso óleo aí, beleza? Então, como a água é mais densa que o óleo, então nesse caso o óleo sempre vai ficar ocupando a parte superior, tá bom? Em relação. Olha lá, outro exemplo que você tem, que nós temos aí, o exemplo seria do Rio Negro e Solimões, tá? Rio Negro e Solimões, de um lado você tem o mar, tá? E do outro lado você tem, nesse caso, o rio. Também, repara que essa linha aqui, ela demonstra justamente que as substâncias não se misturam. Água barrenta com a água do oceano, tá? Água do mar e a água do mar, seria no caso a água do oceano, e você tem aqui a água do rio. Beleza? Então aí demonstra mais ou menos aí na natureza também como isso é importante e é bem evidenciado. Então não se misturam, são substâncias totalmente diferentes. Ó, uma coisa que é interessante também, lá no Mar Morto, em relação à salinidade que nós temos aí a nível de planeta, você tem o que mais possui sal no planeta, tá? De todos os oceanos, de todos os mares que tem sal, nesse caso você consegue encontrar mais sal no Mar Morto. Isso é comprovado cientificamente, tá bom? E literalmente você flutua. Por quê? Como a água do mar é mais densa, tudo que é menos denso em relação a ela acaba empurrando para cima, tá? Então nesse caso a gente coloca aqui essa banista aqui, ó, ela está sendo empurrada para cima, então, ou seja, ela consegue flutuar sobre a água. Flutuando aqui, isso demonstra que corpos menos densos em relação à água do Mar Morto aqui, como essa água aqui ela tem uma maior densidade, então nesse caso empurra
qualquer cor, nesse caso, para cima, tá? Que é menos denso nesse caso. E literalmente, ó, você consegue ler, né, lá no Mar Morto. Nesse caso você nem se preocupa em afundar, tá? Então, nesse caso aqui você consegue nadando aqui, flutuando, enfim, você consegue aí, legal. Tranquilo, galera? Então essa aí foi uma aula rapidinha aí só para falar sobre densidade. Lembrando que densidade é massa sobre volume. Cuidado quando você relaciona massa específica, no caso dessa moça aqui, ela tem uma massa específica, tá? Ela massa específica, a gente calcula utilizando realmente a sua massa e o volume que ela ocupa, tá? Agora quando você relaciona com a água, aí nesse caso você tem essa densidade relativa, tá? Mais denso, menos denso, tudo associado à questão da água. Galera, muito obrigado e até a próxima.